sua reação mostra seu cristianismo. Vamos lá? Ainda dentro da temática maturidade cristã, nós vamos falar hoje. Sua reação mostra o seu cristianismo. É interessante a gente pensar em Mateus no capítulo 5, verso 43 ao 48. O que Jesus afirma em Mateus 5, 43 ao 48? Ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito? Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejam filhos do Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. No texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus falando sobre a importância de nós amarmos e demonstrarmos amor àqueles que nos maldizem, àqueles que nos maltratam, àqueles que desejam o nosso mal, aqueles que nos perseguem, aqueles que intentam mal contra nós. Jesus está falando da importância de amar e amar o próprio inimigo. Amar o próprio inimigo. O doutor John Maxwell, ele fala o seguinte, que se você quiser perder um inimigo, basta tratá-lo como amigo. Olha que coisa interessante. Se você quiser perder um inimigo, basta tratá-lo como amigo. Então Jesus, ele não só ensinava esta mensagem, ele praticava esta mensagem, ele vivia esta mensagem. Jesus sofreu incompreensão, ingratidão, rejeição. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Jesus não ficava ressentido, Jesus não ficava desencorajado, Jesus não se deixava vencer por isso. Todo obstáculo, toda dificuldade, Jesus encarava como oportunidade. Olha que coisa interessante. Uma grande tristeza era uma oportunidade para confortar. Olha que lindo. Uma doença era uma oportunidade para curar. Um ódio era uma oportunidade para amar. Uma tentação, uma oportunidade para superá-la. Um pecado, uma oportunidade para perdoar. Observa como que Jesus parecia ter respostas incomuns a questões que talvez eu e você reagiria de forma errada. Deixa eu citar isso aqui de novo que eu achei muito interessante. Uma tristeza, uma oportunidade para confortar. Uma doença, uma oportunidade para curar. Um ódio, uma oportunidade para amar. A tentação, uma oportunidade para superá-la. Um pecado, uma oportunidade para perdoar. Observa que Jesus reage às questões, às dificuldades, às intempéries da vida de forma totalmente diferente. E é isso que nós precisamos aprender, porque a nossa reação mostra o nosso cristianismo. Por isso que as respostas de Jesus às dificuldades que ele enfrentava, aos problemas diários, é que fazia com que as pessoas perguntassem: que homem é esse? Que homem é esse que reage a essas situações dessa forma? E é aí que muitos ficavam impressionados com as marcas, né, de Cristo, as características de Cristo como um homem de Deus, um filho de Deus. Isso é muito interessante. Agora, preste atenção, você, líder, pastor, que me ouve. Nós não conhecemos as pessoas pela forma como elas agem quando estão controladas, mas pela forma como reagem quando estão fora do controle. Deixa eu falar de novo. Nós não conhecemos as pessoas pela forma como elas agem quando
estão controladas, mas pela forma como reagem quando estão fora do controle. Basta uma situação adversa ou uma crítica, por exemplo. Dependendo da forma que você reage a uma crítica, vai revelar o seu cristianismo, vai revelar a sua maturidade cristã, vai revelar como você é de fato no seu coração, como reagimos quando somos criticados. Sempre haverá uma crítica, sempre haverá uma palavra negativa, sempre haverá uma palavra de crítica. E é interessante que parece que tem gente que é especialista em criticar. Parece que tem gente que fez curso para identificar as falhas do outro para criticá-los. Essas pessoas quase sempre usam a crítica com uma ideia de algo construtivo. Mas isso quando eles estão fazendo para os outros. Quando alguém o critica, a reação dele é de incrédulo. A reação dele é de descontrole. A reação dele é de descontrole emocional. A reação dele é de descontrole na fala. A reação dessa pessoa é de total descontrole. E nós precisamos entender que como reagimos, mostramos quem somos. Como reagimos a cada momento, a cada circunstância, mostramos quem somos. Então é importante, querido líder, porque é importante você pensar assim, porque nós somos observados em todo o tempo. Nós somos observados em todo o tempo, como reagimos a uma crítica, a uma fala, como reagimos a uma adversidade, como reagimos à tentação, como reagimos ao ódio, como reagimos a uma ofensa, como reagimos ao deparar com uma situação adversa, como reagimos a isso. Uma das marcas de um cristianismo saudável é as nossas reações diante das dificuldades e das intempéries da vida. A nossa reação diante de um inimigo, por exemplo. Às vezes, aquilo que você fala assim, nossa, é insuportável, eu não dou conta disso. E você vai vendo que à medida que você vai amadurecendo, aleluia, você vai aprendendo a lidar com essas coisas. E cada situação, ela serve como uma lição, como um aprendizado e como uma oportunidade de crescer e de desenvolver a nossa vida cristã, também a nossa inteligência emocional. Até porque nós precisamos entender que esperar perfeição do outro é ser injusto, porque imperfeitos somos nós. E esperar que as pessoas em todo o tempo sejam perfeitas conosco, não errem conosco, é injusto. Nós precisamos aprender a ser mais misericordiosos e menos aqueles que exercem a justiça, menos exigir a justiça. Por quê? Porque quando nós tratamos de cada situação, de cada reação das pessoas com um olhar de misericórdia, nós vamos ter uma reação cristiana, nós vamos ter uma reação que vai demonstrar verdadeiramente o nosso cristianismo e a nossa maturidade cristã. É interessante que em nosso relacionamento com os outros, nós precisamos observar algumas coisas para que isso nos ajude a reagir de forma correta. Primeiro, que eu quero compartilhar com você, você precisa perceber, nós precisamos perceber, que todo o mundo está enfrentando uma dura batalha. Olha, a realidade de dificuldade que eu vivo hoje, ou que você talvez esteja vivendo, ela não é só sua. Nós estamos vivendo dias de grande dificuldade, dias de tribulação, dias de adversidade, dias de provações. E muitas vezes a reação das pessoas diante da minha fala, da sua fala, a reação das pessoas diante de uma atitude nossa, de uma decisão nossa, pelo fato dessas pessoas estarem passando por
dificuldades, enfrentamentos, talvez solitárias, talvez sozinhas, talvez feridas, talvez nos seus sentimentos incompreendidas, dependendo da dor que essas pessoas estão vivendo, da dificuldade que elas estão vivendo, a reação delas pode ser muito negativa. E aí eu preciso ser sábio e agir com misericórdia, e agir com compreensão, e não entrar nesse descontrole que talvez a outra pessoa esteja vivendo, e talvez você mesmo está vivendo. Talvez há um problema sendo enfrentado, uma dificuldade sendo enfrentada. Então é necessário que a gente entenda isso. Muitas pessoas ferem o outro, não é porque querem, é porque estão magoadas, estão feridas, estão doentes, estão frustradas, estão emocionalmente abaladas. Então nós precisamos entender que com as pessoas que nós estamos nos relacionando, muitas delas estão feridas, machucadas, e nós precisamos ter sabedoria para lidar com essas questões e não sermos bravos, nervosos, reagir de forma ignorante, porque a nossa reação demonstra o nosso cristianismo. Ainda observando essas questões do relacionamento com os outros, para que possamos ter uma boa reação diante de cada questão e de cada situação a enfrentar, nós precisamos aprender uma coisa: reagir de forma positiva e tranquilizadora. Isso é importante, reagir de forma positiva e tranquilizadora. Independente da forma que formos recebidos diante de uma situação, independente da forma que formos respondidos diante de uma fala, independente de como aquilo que está em nossa volta, as pessoas com quais lidamos, a nossa liderança, os nossos discípulos, os membros da sua célula, os membros do seu discipulado, do seu departamento, o que nós precisamos aprender é reagir de forma positiva e tranquilizadora a uma ação negativa, a uma atitude negativa. Reaja de forma positiva e tranquilizadora diante de uma agressão, diante de uma colocação errada, de uma posição errada, de uma reação negativa. Pratique isso. Eu tenho uma experiência, já contei isso algumas vezes, de um certo dia em que eu saí da igreja e tive que levar uma pessoa, né, em sua casa, e essa pessoa morava um pouco distante, e nesse percurso nós passamos por um caminho assim, menos movimentado, e tinha uma pessoa aprendendo a dirigir, ou melhor, tentando aprender a dirigir. E aí, naquela dificuldade da pessoa, eu observei que a gente seria atingido, porque ela não sabia dirigir. E foi o que aconteceu, fomos atingidos com aquele outro carro. E aí algumas pessoas que estavam comigo, né, desceram do carro com aquela atitude: por quê? Como assim? Não pode aprender a dirigir aqui? Blá, blá, blá. E Deus me deu graça naquela hora para uma reação positiva e tranquilizadora. Eu desci tranquilo e tal, fui lá, procurei saber o que estava acontecendo. Enfim, a reação positiva e tranquilizadora resultou no conserto, né, na pintura do nosso carro, que estava precisando pintar todo, né, na pintura do nosso carro, resultou no retorno daquela pessoa para Jesus e também na restauração do seu casamento. Isso não é legal? Isso não é importante? Termos esse posicionamento, isso nos ajuda tanto, isso vai mudar tanto as questões pelas quais nós estamos envolvidos, na liderança, no ministério. Como estamos reagindo? Como estamos reagindo? A nossa reação demonstra a nossa maturidade cristã. A nossa reação demonstra a nossa vida cristã. A nossa reação demonstra o nosso cristianismo. Como, querido pastor, líder, pessoa que me assiste, como você está reagindo
às circunstâncias, às dificuldades, às respostas, às reações das pessoas pelas quais você se relaciona. Como você está se reagindo? Isso é importante. Outra observação: não há maneira melhor de testemunhar por Cristo de que com reações cristãs. Se diante de cada situação que enfrentarmos, reagirmos de forma cristã, isso vai dar testemunho do Deus que servimos e um evangelho poderoso vai ser pregado. Não o evangelho da letra, mas o evangelho do testemunho. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, ele vai falar dos frutos do Espírito. E frutos do Espírito não é para se manifestar dentro da igreja, num ambiente espiritual, onde todos estão cantando, onde todos estão adorando, onde todos estão celebrando a Deus. Não, não, não. É interessante você pensar que os frutos do Espírito, eles devem sim se manifestar aonde? Diante das dificuldades, das reações negativas, das crises, dos problemas. É nesse momento que nós precisamos reagir de forma cristiana. É nesse momento que nós precisamos reagir de forma a manifestar e a testemunhar o Cristo que nós servimos e o Espírito Santo que habita em nós. Amém, gente? Glória a Deus, que você possa compreender isso, que nós possamos compreender isso, que as nossas reações vão demonstrar o nosso nível de maturidade cristã e o nosso cristianismo. Por isso, olha Jesus falando: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do Pai que está no céu. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Que Deus possa te conduzir debaixo desta palavra e desta reflexão. A nossa reação mostra o nível da nossa maturidade cristã. A nossa reação mostra a qualidade do nosso cristianismo. A nossa reação mostra, de fato, quem somos, em qual nível de autoridade estamos. A nossa reação demonstra o que é que, de fato, tem dominado os nossos corações e a nossa mente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê inteligência emocional, que você possa aprender a lidar com cada dificuldade, pensando e trazendo ao seu coração esse entendimento. Como eu vou reagir a essa situação vai revelar quem de fato eu sou e o nível da minha maturidade cristã. Que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida.